amigos, estamos com as videoaulas de Espiritismo Fácil. É uma coleção baseada na obra Espiritismo Fácil, os livros. Estamos falando agora sobre a escala espírita. Esta escala encontramos nas obras básicas da codificação e é mais ou menos para poder entender os tipos de espíritos. Não é uma escala exata, então, apenas para ter uma noção de quais são os tipos ou níveis de espíritos. Nessa ilustração, observamos como uma pirâmide, e na parte inferior estariam os espíritos imperfeitos, na parte do meio, os espíritos bons, e a parte superior, os espíritos puros. Eu conversando com os meus filhos, essas ilustrações inicialmente foram feitas para eles, eles me perguntavam, e existe tanto espírito bom, existe tantos espíritos puros? Não, eu falei, apenas a ilustração foi feita para que a gente possa entender mais ou menos como é que funciona. Porque se o planeta Terra tem tantos seres espirituais, eu acredito que espíritos puros não teriam nenhum pontinho sequer. Porque são os espíritos que terminaram seu ciclo de reencarnações e alguns deles coordenam o orbe, o planeta. Os espíritos bons também seriam uma minoria, talvez seria no desenho apenas um dedinho, porque eles reúnem uma série de características entre ciência, sabedoria, benevolência. Mas a grande maioria encontra-se no último nível, que são os espíritos imperfeitos. Inclusive, os chamados espíritos neutros. Se você se considera uma pessoa que às vezes faz o bem, às vezes faz o mal, não se considera um espírito briguento, perverso, pervertido, mas apenas que não faz o bem e o mal, você é um espírito neutro, e na escala espírita você se encontra lá embaixo, na escala dos espíritos imperfeitos, onde está a grande maioria da humanidade. E meus filhos me perguntaram, e existem os anjos? O que são os anjos? Eu falei, na verdade, na visão espírita, os seres que foram chamados na história de anjos, nada mais são que amigos espirituais, são espíritos como nós, mas que chegaram a certo nível de bondade. Alguns casos são espíritos puros. E eles me perguntam, e os demônios? Olha, do jeito agressivo que nós somos, é nós mesmos para baixo. Porque nós somos espíritos muito danosos. Nós pensamos em inveja, falamos mal, somos agressivos, a raiva às vezes nos tomamos decisões em raiva e depois nos arrependemos. Nós somos verdadeiros demônios. Espíritos médios, sábios, nobres, não fazem as coisas que nós fazemos. Para espíritos mais avançados, eles nos veem com toda a misericórdia. Quando a gente às vezes observa um bichinho, um inseto, e ele se debatendo e tal, a gente diz, caramba, como está ele ainda em um estágio tão atrasado? Do mesmo jeito, os espíritos superiores observam a nós, nós cheios de doenças, de problemas, temos que ir lá, estamos com depressão, tudo são doenças espirituais, porque ainda a gente não se descobriu, não se reconheceu como espírito imortal, e a gente não tem trabalhos de se melhorar. Aliás, muitas pessoas na Terra sequer sabem para que estão na Terra. E mais, tem muita gente que sequer se pergunta para que estou na Terra. Então, um autômatas, que nem as formiguinhas, estão trabalhando aí, a gente observa as formigas, eles sequer olham para cima. Então, o dia que uma formiga olhe para cima e diga, ai caramba, tem alguém me vendo, é mais ou menos assim conosco. O dia que você acorde, vai dizer, caramba, tem todo mundo aqui organizado, funcionando. Então, há um futuro para nós. Então, a proposta espírita é mais ou menos isso, te acordar para a tua realidade. Você é imortal. E teu futuro é ser um ser de luz. Okay? Vamos, então, à próxima ilustração. Há um conceito importante que os espíritos nos ensinam, que é o chamado perispírito. Nele está a chave de uma série de fenômenos. Perispírito. E há muita dificuldade para algumas pessoas explicar. Não, que o perispírito é assim, assim, assim. Não, é muito simples.
Vamos lá, uma forma fácil. Há um princípio em você que está ouvindo. Quem está ouvindo não é seu corpo, é você, o ser inteligente que está captando isto. Isto é você, é o espírito. Muitos espíritas acham que têm espírito. E nós não temos espírito, nós somos espírito. Eu já fiz essa pergunta uma vez em uma palestra. Alguém acha que tem espírito? Todo mundo levantou a mão. Não, não, não. Você não tem espírito, você tem corpo. Aqui parte o princípio da doutrina espírita. Porque os espíritos falam, nós não somos. Esse é o princípio materialista. Eu tenho um espírito. Não, você não tem um espírito, você é espírito. Você tem um corpo que morre, depois vai usar outro corpo, ou fica no mundo espiritual, mas você em essência é espírito. Você tem, sim, um perispírito, que é um corpo. Vamos ver no desenho, né? Estamos observando aqui essa luz branca seria o espírito, né? Apenas para ilustrar. Esse corpo colorido embaixo daquela moça seria o corpo físico. E aquele meio de tons índigos, lilás, seria o perispírito, é o corpo intermediário. Vocês veem que tem uns laços de luz, é apenas para ilustrar, mas o perispírito está vinculado ao espírito e é o corpo que mobiliza o corpo físico. Ok? Então, este daqui é o perispírito e é o corpo que é o molde de seu corpo. Tudo primeiro acontece no perispírito e depois no seu corpo físico. Inclusive antes de encarnar. Os espíritos superiores modulam o perispírito conforme a sua necessidade de encarnação. Se você tem pensamentos negativos, egoístas, perversos, vai gerando uma série de situações que vai deteriorar seu perispírito, que depois vai se materializar em alguma doença no seu corpo. Então, a técnica, a terapia espírita, não está em curar o corpo. O corpo é o último, é a consequência de um distúrbio, que também não está no perispírito, que um passe ajuda. O problema está em você que está desequilibrado, você está em desarmonia. Quando a gente se desarmoniza, a gente sai do rumo, naturalmente cria situações que vão deteriorar o perispírito, que é muito sutil, e finalmente aparece no corpo como doença. Então a gente não combate contra o câncer, a gente tem que combater contra nosso desequilíbrio que gera o câncer. Aí a proposta do Cristo. E por quê? Porque a gente não tem amor. Aqui, por isso que a gente fala que a proposta do Evangelho é aprender a lei do amor. Você se amando, é o primeiro passo, você se ame. Ame a seu próximo. E o próximo não só seu parente, amigo, vizinho, não. O próximo também é seu animalzinho, né? Ame também aquele indefenso, aquele desconhecido. E, finalmente, ame as leis de Deus. Seja mais paciente, mais tolerante. Entenda que tudo tem seu tempo. Deixe a ânsia. Deus está conspirando aqui na harmonia. Então, a gente às vezes quer dar uma força a Deus, né? Uma vez o médium Divaldo Franco falou, né, que era quando mais jovem, ele queria acelerar as coisas e falou, Deus está se demorando muito, eu vou dar uma força a Deus, né? E às vezes a gente é isso. A gente quer dar força a Deus. A gente é engraçado. Bom, voltando à ilustração. Então, este é o perispírito, e é importante entender porque todos os fenômenos espíritas acontecem com o perispírito. Os espíritos que têm seu perispírito, eles se comunicam perispírito a perispírito. E aí que vão acontecer os fenômenos. E, finalmente, observamos esta ilustração que fala da influência espiritual. Aí vem a pergunta: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e ações? Né? Que todo mundo conversa essa pergunta e os espíritos respondem: mais do que você imagina. Então, se a gente imagina, é muito mais. Mas só que os espíritos falam: geralmente, nós é o que dirigimos vocês. Então, não é somente que a gente é manipulada por espíritos, sino muitas vezes a gente é dirigida por eles. E se são espíritos luminosos, ótimo. Mas se são espíritos trevosos, perniciosos, pervertidos, então você está sendo levado por alguma outra inteligência, né? A nós cabe decidir ou optar pelo bem ou pelo mal. Vocês já devem ter visto aqueles desenhos animados, né? Que tem o diabinho e o anjinho, né? Falando. Né? A gente sempre ouve o diabo, impressionante, né? A gente sempre ouve o outro lado, aí leva a situação grave,
Aí volta e finalmente escuta o anjinho, né? É interessante isto porque esse famoso anjinho, muitas vezes são espíritos luminosos que falam através da nossa consciência quando está em paz. É por isso que o trabalho de meditação é importante. Porque quando você medita, você toma um tempo para você mesmo, acalma. É 5 minutos com você. E nesse instante é o único tempo que os seus bons amigos espirituais têm para passar sugestões, como ideias leves, aquelas ideias calmas que vêm aí. Muitas vezes as ideias vêm, mas nós decimos, não, eu vou fazer isto. E depois, caramba, eu sabia que tinha que ter feito isso. Por que não escuto a minha intuição? Isso é clássico. Isso é clássico. A gente fala demais isso. Porque há espíritos nobres que nos estão falando. Aqui na ilustração observamos que tem 3 tipos de bons espíritos. Todos vocês têm um guia espiritual. Todos. Temos pelo menos um. Pode ser o mesmo guia para muita gente, mas pelo menos todos temos um guia espiritual. Espíritos familiares, parentes, avós, tios, enfim, também são espíritos que nos ajudam, que desejam nossos bens. E finalmente, nós temos, como vemos aqui na ilustração, nós temos espíritos simpáticos. Os meus filhos me perguntaram, o que é um espírito simpático? Porque parece que é um espírito bonitinho e tal. Não, espírito simpático, Allan Kardec quer dizer, que são espíritos que simpatizam com o que você faz. Se você é artista, naturalmente, espíritos que simpatizam com a arte se aproximam. Se você é químico, se você trabalha em transporte, se você é professor da aula, espíritos que simpatizam com sua atividade, sintonizam e se aproximam. Então aí surge aquele prazer de trabalhar em alguns momentos, porque há espíritos que acompanham nossos trabalhos, né? Então a gente, para ter uma noção de que há muito espírito influenciando tanto para o bem, lógico, tanto quanto para o mal. E meus filhos falaram, e como a gente diferencia se é um espírito que está ajudando, se nos está inspirando para fazer o bem ou o mal, e como se é meu pensamento ou é deles? Então, segundo os espíritos, geralmente, o primeiro pensamento é nosso. E depois vem um segundo pensamento, que é o pensamento sugerido. Que muitas vezes são dos espíritos. Se é bom ou mal, a gente tem que saber decidir. Mas geralmente o primeiro que a gente pensa é o nosso. O segundo vem já os espíritos. Às vezes são mais... A gente vai fazer alguma loucura, alguma coisa sem pensar, e os espíritos vêm com calma, espíritos amigos, né? Falam, vem, pondera, dá um tempo mais, repensa, não fale logo, né? Incitam a paciência. Né? Aí que cabe a nós saber decidir. Bom, amigos, então, com isso terminamos a nossa videoaula sobre o Espiritismo Fácil.